Gravei minha esposa me traindo e não consigo parar de assistir. Algumas semanas atrás, decidi que queria surpreender minha esposa com uma noite sem crianças. Meus pais moram a cerca de 1h30 de distância de nós e organizei para que as crianças ficassem com eles no fim de semana. Geralmente, quando vou para a casa dos meus pais, fico fora até mais tarde da noite. Passamos o dia todo lá e saímos na hora do jantar. Dessa vez, eu estava deixando as crianças e indo imediatamente para casa para poder surpreender minha esposa e podermos sair o mais rápido possível. Eu tinha feito reservas em um restaurante legal e esperava ir a alguns lugares para tomar uns drinks primeiro. Saí às 8h30 e voltei para o nosso plano de moradia antes das 12h30. Quando entrei na minha rua, vi um caminhão estacionado em frente à minha casa. Não o reconheci. Presumi que era alguém vendo os vizinhos, porque não é tão incomum alguém estacionar em frente à nossa casa. Estacionei algumas casas adiante, pensando que entraria furtivamente em casa e surpreenderia minha esposa, em vez de estacionar na garagem. Entrei pela porta do porão. Fiquei o mais quieto possível, mas assim que entrei, ouvi-a fazendo barulhos do andar de cima. Quando ouvi pela primeira vez, pensei que ela estava sozinha, talvez tendo um tempo pessoal. Não queria interromper sua privacidade e envergonhá-la, então ia voltar para o meu carro e entrar na garagem para que ela soubesse que eu estava em casa. Então ouvi uma voz de homem. Senti-me imediatamente mal, meu coração parecia que ia explodir para fora do meu peito. É difícil descrever como me senti naquele momento. Decidi subir as escadas. Não tinha vontade de confrontá-los, só queria ver o que estava acontecendo. Movi-me devagar e silenciosamente subi as escadas. A porta estava meio aberta. A cozinha estava vazia, mas eu podia dizer que eles estavam na sala de estar. Era óbvio o que estava acontecendo naquele momento pelos sons. Não tinha como eu olhar na sala de estar sem que eles me vissem. Peguei meu telefone e abri meu aplicativo de câmera. Coloquei meu telefone bem na esquina de uma parede. Esta parte é tão difícil de escrever. Eu podia ver minha esposa com um homem que eu não reconhecia. Não vou entrar em detalhes sobre o que eles estavam fazendo, mas acho que você consegue descobrir. Comecei a gravar, estava pensando que precisava de um registro disso para o que quer que eu decidisse fazer no futuro. Fiquei ali na minha cozinha, assistindo a tudo isso se desenrolar na tela do meu telefone. Senti que poderia gritar a qualquer momento, mas por algum motivo congelei completamente. Isso continuou por vários minutos. Ela finalmente pulou de cima dele e fez um comentário sobre ir para o quarto e eles subiram as escadas. Ela até fez um comentário sobre quanto tempo ainda lhes restava. Entrei na sala de estar e encontrei as calças do cara. Peguei sua carteira e tirei fotos de sua carteira de motorista. Sei seu nome e endereço agora. Nunca o conheci. Não tenho ideia de como minha esposa o conhece. Saí de casa do mesmo jeito que entrei. Voltei para o meu carro e chorei como o homem patético que sou. Decidi assistir ao vídeo para ter certeza de que ele foi gravado. Assisti a tudo. Vou poupar os detalhes, mas fiquei sentado no meu carro por pelo menos meia hora. Não pude dirigir até meus pais e pegar as crianças, pois teria que explicar o porquê. Decidi que entraria na garagem, abriria a garagem e fingiria que estava lá para surpreendê-la. Levei meu tempo para entrar em casa. Fiz muito barulho. Quando a vi, ela ficou muito nervosa, me perguntando por que eu estava em casa, etc. Ela estava de roupão e disse que estava apenas se preparando para um banho. Contei a ela sobre meus planos e ela pareceu animada. Ela nos serviu uma taça de vinho e disse que deveríamos nos preparar antes do jogo. Acho que não falei muito, na verdade. Ela me levou para a sala de estar. Não tenho orgulho do que deixei acontecer. Eu podia ver vagamente o cara descendo as escadas e indo para o porão, mas não disse nem fiz nada, apenas deixei minha esposa continuar fazendo o que estava fazendo comigo. Desde aquele dia, assisti ao vídeo dela repetidamente. Não consigo me decidir sobre o que fazer em seguida. Ela parece saber que há algo errado comigo porque perguntou algumas vezes se eu estava bem. Eu me sinto inútil e toda vez que chego a um ponto baixo eu assisto aquele vídeo novamente. Eu sinto como se eu tivesse assistido pelo menos 10 vezes por dia desde que eu os peguei. Há 2 semanas, descobri que meu filho de 5 anos não é meu biologicamente. Fiquei muito magoado e traído porque minha esposa, de um relacionamento de 6 anos, me traiu e até engravidou de outro homem. Fiz um teste de paternidade sem contar a minha esposa. Eu imediatamente confrontei minha esposa e a chamei de prostituta na minha raiva e muitos outros nomes. Ela começou a chorar e explicou que ela escondeu isso porque ela não queria quebrar nossa família feliz de 3. Eu perguntei a ela por que ela me traiu. Ela explicou que tivemos uma discussão muito desagradável naquela época. Então ela ficou com alguém e foi apenas uma aventura única e tem sido leal a mim.
Ela disse que tinha dúvidas de que eu não seria o pai, mas nunca assumiu a paternidade. Disse que estava feliz em me ver feliz e não fez aborto pela paz da nossa família e não me disse a verdade. Eu disse a ela que estava me divorciando e que não queria mais fazer parte da vida do nosso filho. Ela começou a chorar e me implorar para não destruir a família, e eu ainda sou o pai dele, tenho sido um pai e marido maravilhoso, eu deveria perdoá-la e não deixar o DNA ou destruir nossas vidas, e começou a me implorar. Eu saí imediatamente e ela estava explodindo meu telefone. Decidi a princípio não contar a mais ninguém, mas no final fiquei muito bravo e decidi contar a todos. Todos estão chateados com minha esposa. Os pais dela disseram que não querem nada com a filha e cortaram o contato. Minha irmã ligou furiosamente para minha futura ex e a xingou, o irmão e a irmã dela. Por outro lado, disseram que eu humilhei minha futura ex e não deveria ter contado a todos e deveria ter ficado entre nós. Ontem a irmã dela me ligou e disse que eu precisava levá-la de volta e voltar para buscar meu filho. Eu disse que não tinha um filho. Ela ficou brava e começou a me xingar e disse que eu era um homem fraco e patético. Não é de se admirar que minha esposa tenha me traído e eu sou tão patético que tive que agir pelas costas da minha esposa para assumir a paternidade porque sou inseguro e fraco. Então estou desistindo do meu filho só porque não compartilhamos o mesmo sangue e eu sou a razão pela qual minha esposa está sozinha e deprimida. Eu desliguei a ligação dela, liguei para o marido dela e contei tudo a ele. Eu disse que a família dela é cheia de malucos, talvez isso esteja no sangue deles. Você deveria fazer um teste de paternidade também e não confiar nessas vadias. Ele disse que estava arrependido em nome da esposa e encerramos a ligação. Agora estou ignorando todas as ligações da minha esposa e daquela vadia. Minha esposa infiel perguntou se poderíamos passar o aniversário dela juntos. Ela teve um caso em novembro, terminou em dezembro. Poderia ter mantido em segredo, mas sentiu culpa e decidiu que eu tinha que saber a verdade. Ela confessou tudo há um mês, me mostrou que tinha bloqueado o cara em tudo e que em seus chats a única menção dela a mim era positiva e que ela sabia que estava fazendo algo errado. Isso me abalou profundamente, não apenas pela traição, mas também porque ela era alguém que eu sempre respeitei por sua alta moral, seu forte senso de certo e errado, e seu lema é: o mundo ser um lugar de merda não é desculpa para ser uma pessoa de merda, você tem que fazer e ser melhor. Mas desta vez, ela aparentemente não tinha força ou vontade para ser melhor. Estamos separados no momento, ela está com a irmã e eu estou no nosso apartamento. Tivemos longas conversas sobre isso e ela me deu uma confissão por escrito e um relato do seu caso, e enquanto eu esboço os papéis do divórcio, estou mais a favor da reconciliação do que do divórcio porque ela confessou por conta própria e parece genuinamente arrependida e disposta a me compensar. Essa é a essência disso. No meu julgamento, ela está sendo proativa, propositiva e eu realmente espero que sim, honesta e genuinamente arrependida. Ela está ansiosa para consertar as coisas, ela provavelmente vê que eu não estou tão interessado em me divorciar. Ela, principalmente, respeita meus espaços, mas também continua dizendo que não vai me deixar ir para pedir nada a ela, e sempre tenta roubar um abraço, um beijo, roçar nossas mãos. Agora, seu aniversário está chegando no mês que vem e ela deu a entender que gostaria que eu estivesse com ela no dia. Eu também comprei um presente de aniversário para ela durante as compras de Natal, e ainda pretendo que ela ganhe, mas não tenho certeza se devo estar lá comemorando com ela quando ainda estamos separados por contato limitado, mesmo que estejamos comemorando os aniversários um do outro juntos há mais de 10 anos, com exceção de 2020 por causa da Covid. Devo negar isso imediatamente? Dar um talvez a ela? Agradeço antecipadamente por todos os conselhos. Eu sou casado com minha esposa há 2 anos, namorei com ela por 4 anos, não vou mentir, ainda amo e ainda me dói um pouco deixá-la ir, mas não tenho outra escolha a não ser me divorciar dela porque ela me traiu. Descobri que minha esposa me traiu, ela não me traiu de verdade, ela só estava beijando alguém enquanto dançava com ele. Para ser sincero, nunca suspeitei dela e também não houve nenhum sinal de alerta, mesmo quando verifiquei o telefone dela. Até que uma das amigas dela que eu mal conheço me mostrou uma foto, eu fiz várias perguntas a ela, como se ela dorme por aí ou beija repetidamente outra pessoa, etc. Mas ela disse que isso nunca aconteceu antes e que ela estava muito bêbada, mas ela achou que eu deveria saber, eu agradeci e disse para ela me encaminhar a foto. Perguntei imediatamente à minha esposa se ela já havia me traído, ela se recusou, então mostrei a foto, minha esposa começou a chorar e disse que foi um erro e o único erro que ela cometeu e ela não me contou porque pensou que eu ficaria bravo. Eu disse claro, você não faria isso? Eu disse que estou me divorciando dela, ela ficou chocada e disse que esperava que eu ficasse bravo, mas eu me divorciaria e jogaria fora um relacionamento de 6 anos por causa de um beijo? Eu disse que sim e comecei a sair, ela tentou me impedir, mas eu não escutei. Ela e nossas famílias me ligaram muito e me enviaram mensagens furiosas, eu ignorei todas elas, e em vez disso, fiquei bêbado e comecei a ir a boates.
Quando cansei desse assédio, enviei uma longa mensagem para todos explicando tudo e enviei a foto. Minha esposa me enviou uma mensagem furiosa depois que ignorei suas ligações e ela disse que eu não deveria ter contado a todos sobre o que está acontecendo em nossa vida e que os membros de sua família estão bravos com ela, alguns até a cortaram. Eu deveria ter mantido isso entre nós dois ou fiz certo em ter contado para todos que ela me traiu? Cerca de 2 meses atrás, minha esposa expressou seu desejo de divórcio. Ela estava infeliz em nosso casamento, sentia que eu não apoiava suas necessidades emocionais, eu era muito frio e muito negativo. Fiquei chocado até o âmago, nosso casamento era fundamental para minha identidade. Sou um marido fiel há mais de 9 anos, um ótimo provedor e temos 3 filhos, 8, 6, 4. Claro que tivemos nossos problemas, mas não era nada que não pudéssemos resolver. Implorei para me dar uma chance de trabalhar em mim mesmo e ir para o aconselhamento matrimonial. Ela concordou com o aconselhamento. O mês seguinte foi o mais difícil da minha vida. Entrei em uma profunda depressão, tentando entender como eu tinha estragado tudo tanto que minha esposa estava pronta para terminar nosso casamento. Ela era tão dolorosa nas maneiras como ela constantemente trazia à tona meus fracassos nos últimos 10 anos, nossa incompatibilidade, sua falta de vontade de perdoar, etc. Eu me joguei para melhorar, procurei ajuda para a depressão, comecei a tomar Zoloft, li tudo o que pude encontrar sobre reconciliação de casamento. Pedi desculpas e assumi a responsabilidade pela dor que causei. Mas, nunca foi o suficiente, só a afastou ainda mais. Então ela me encurralou. Ela ligou para minha família para pedir ajuda, dizendo que eu era suicida, eu não era. Ela queria que eu fosse morar com meus pais para que eu pudesse trabalhar em mim mesma, usando nosso relacionamento como incentivo para sair. Não podemos melhorar até que você melhore. Ela ameaçou segurar nossos filhos, dizendo que você é instável demais para ficar sozinha com as crianças. Eu não vou mantê-los longe de você, você pode ter visitas supervisionadas. Ela também ameaçou me despejar. Nós moramos na fazenda da família dela para que ela pudesse ficar em caso de divórcio, mas eu não podia. Ela disse que sua mãe iria enviar um aviso de despejo. Algumas semanas atrás, finalmente comecei a procurar orientação de amigos, familiares e alguns advogados. Eles não conseguiam entender a relutância dela em reconciliar nosso casamento, tínhamos uma ótima coisa acontecendo. Finalmente, um advogado sugeriu que eu contratasse um investigador particular. É legal rastrear o carro que ela dirige e olhar os registros de chamadas e mensagens de texto com nossa operadora de celular. Não contratei um detetive particular, mas dei uma olhada nos registros do celular dela. Ela começou a mandar mensagens para outro homem cerca de 3 semanas antes de falar em divórcio. Ele é extremamente rico, tem filhos da mesma idade e está passando por um divórcio. Ela tem conversado com o mesmo advogado que ele está usando para o divórcio. Na semana passada, encomendei um dispositivo de rastreamento GPS para colocar no carro dela. Chegou no meu escritório ontem, então carreguei e descobri o aplicativo. Quando cheguei em casa, coloquei o rastreador no porta-luvas dela. Ela me disse que ia ver a amiga ontem à noite. Algumas garotas estavam se reunindo para tomar vinho e conversar com adultos, elas precisavam de um tempo só de garotas. Depois que as crianças foram dormir, ela tomou banho, se maquiou e saiu de casa por volta das 20 horas. Ela normalmente vai dormir às 21 horas, então isso foi estranho. Eu abri o aplicativo de rastreamento, ela não chegou na casa da amiga. Ela foi para a casa do homem com quem ela está trocando mensagens há 2 meses. Ela ficou até depois da meia-noite antes de voltar para casa. Tudo faz sentido agora, a falta de vontade de se reconciliar, as noites regulares na casa da mãe dela, a 2 milhas da casa dele. Eu acredito que ela está traindo há um tempo. A prova de traição realmente me deu algum alívio. Na Carolina do Sul, você não pode obter pensão alimentícia se cometeu adultério e pode evitar a exigência de viver separadamente por 1 ano antes do divórcio. O ônus da prova é bem baixo, basicamente apenas inclinação e oportunidade. Vou contratar um advogado hoje e entregá-la com os papéis do divórcio assim que tiver provas adequadas. Não estou mais preso tentando salvar nosso casamento, vejo que ela não é a mulher que eu pensava que era. Ela tem me manipulado, me fazendo pensar que sou o problema.